bem animados conosco, abençoados, e queremos ouvir essa saudação. Deus abençoe, Fernanda. Amém. Amém, irmãos. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Primeiramente, dizer aos irmãos que é uma grande alegria para mim, uma felicidade enorme no coração de poder participar de dias maravilhosos na presença de um povo feliz, um povo que serve o Senhor com alegria. Louvado seja o Senhor. Queria também deixar para os irmãos uma breve mensagem, que toda ovelha tem o seu pastor. Nós temos um pastor eterno, nosso Senhor Jesus, mas Ele instituiu pastores aqui na terra. E eu tenho um pastor, o nome do meu pastor é Jaider Alves. Eu amo muito o meu pastor e já tenho aprendido a amar também cada pastor aqui, pastor Maurício, Vanderlei, pastor Jurandir, os demais pastores. Louvado seja o nome do Senhor, porque são esses homens que têm pagado um preço para que essa obra maravilhosa do Espírito Santo esteja sendo realizada a cada dia nos nossos corações. Louvado seja o nome do Senhor. Também, irmãos, não poderia deixar de falar, de também saudar assim, um grande abraço e trazer um grande abraço à minha noiva, Priscila, que certamente é a minha próxima viagem, pastor Vanderlei? Desejo trazê-la para também apresentar aos irmãos. Irmãos, mas brevemente eu queria fazer a leitura de um texto. O texto no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus. Nós leremos o capítulo 8, vamos ler o versículo 27. Capítulo 8, versículo 27. E esse texto, eu orando, buscando ao Senhor, o Senhor falou muito no meu coração do tema que nós temos estudado aqui nesse mês, já é o meu quarto culto, na casa do Senhor, nessa casa. Então, esse tema de nem sempre. Então, eu gostaria de dividir essa experiência com o Senhor, com os irmãos, a experiência que o Senhor tem me concedido. Assim nos diz a palavra do Senhor, Mateus, capítulo 8, versículo 27. Aqueles homens se maravilharam, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, esse é um texto muito conhecido, de todos aqueles servos do Senhor. O ministério do Senhor Jesus, nesse momento, já era um ministério maduro. Ele já havia operado milagres, já havia feito grandes coisas ali no meio de todo aquele povo, na Judéia e na Galileia. Esse é um momento crucial em que o Senhor decide fazer um grande teste ali, com seus discípulos, com todos aqueles que o acompanhavam. E especificamente nesse tema, nesse capítulo 8, nos fala de um momento em que o Senhor Jesus, juntamente com os discípulos, eles faziam uma travessia ali no mar da Galileia. Eles estavam em uma banda de um mar, desejavam atravessar para uma outra banda. Mas como nós temos aprendido e estudado aqui, meus irmãos, nem sempre as coisas acontecem de acordo com os nossos planos. Nem sempre aquilo que desejamos, aquilo que buscamos, é aquilo que o Senhor tem reservado para as nossas vidas. E esse texto fala exatamente deste momento. Os discípulos, a despeito de todas aquelas experiências, de todas aquelas maravilhas que eles haviam presenciado pessoalmente ali junto com o Senhor Jesus, a palavra nos fala que o Senhor Jesus entra naquele barco, naquela embarcação, junto com os discípulos, e ele adormeceu, e uma grande tempestade se levantou. E essa grande tempestade, os evangelhos nos relatam que as águas eram tão fortes, as ondas gigantes, que elas tomavam conta da embarcação, e os discípulos se viram numa situação de um grande aperto, de uma grande dificuldade. Meus irmãos? Certamente os discípulos, alguns pescadores, aquela região era uma região muito conhecida, e muitas foram as navegações, as cruzadas que eles fizeram de um lado daquele mar para o outro lado. Mas nem sempre, irmãos, a situação se repete. Muitas vezes o fator do imprevisível, do inesperado, nos acontece. E esse inesperado tem se levantado conosco a cada dia. Que seja na nossa questão financeira, que seja um problema no lar, que seja uma enfermidade, que seja um objetivo, uma meta traçada e não alcançada. Esse problema tem se levantado. Mas louvado seja o Senhor, como aconteceu com aqueles discípulos, o Filho do Homem ele estava ali presente. O Senhor Jesus estava naquele barco, louvado seja o nome do Senhor. E no momento em que os discípulos, se vendo ali naquele grande apuro, naquela grande dificuldade, eles clamaram ali o Senhor, louvado seja o Senhor Jesus prontamente os respondeu, se levantou e com uma ordem só,
O Senhor Jesus fala: cala-te, aquieta-se. Interessante, meu amor, que, irmãos, amados irmãos, que essa passagem, esse verbo, algumas traduções está no imperativo, outras não. Mas o sentido é um só. Era uma ordem do Senhor Jesus, uma ordem dada pelo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E é esse Rei que está aqui nessa manhã, louvado seja o nome do Senhor. Então, para uma ordem do Senhor, aquele mar se aquietou, aquelas ondas baixaram. E a palavra nos fala, interessante, que seguiu-se uma grande bonança após essa repreensão do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, é essa fé, é essa bênção, é essa vitória que nós, enquanto igreja fiel, enquanto servos do Senhor, precisamos de viver a cada dia, na certeza de que, por mais que sejamos falhos, que os nossos planos nem sempre se cumprirão, o Senhor Jesus, ele vai estar ali do nosso lado. Ainda que pelas nossas falhas, nós permitamos que o Senhor, por vezes, adormeça, que Ele se afaste no sentido de não comungarmos, de não buscarmos uma experiência que deve ser vivida a cada dia, Ele nunca vai se afastar de cada um. Não sei, irmão, qual que é o problema do irmão aqui nessa manhã, né? Se é um problema de enfermidade, se é um problema em relação a trabalho, se é um problema de saúde, se é uma angústia, uma necessidade, um sonho frustrado. Mas eu quero deixar essa breve mensagem. Acreditem, irmãos, o Senhor Jesus, esse mesmo Jesus que estava naquele barco, o mesmo Jesus que operou aquelas grandes bênçãos, Ele está aqui nessa manhã. Ele está aqui nessa manhã, Ele quer te abençoar. Cada um de nós, Ele quer me abençoar. Nós não podemos sair daqui, meus irmãos, da mesma forma que entramos. Precisamos sair de uma forma diferente. E a chave, o segredo, existe um segredo para que isso aconteça. É o clamor que precisa de estar no meu coração, que precisa estar no coração de cada um dos irmãos. Porque se nós clamarmos ao Senhor, meus irmãos, é a palavra do Senhor que nos fala que o Senhor, Ele está pronto. Ele está pronto para nos ouvir, para atender a sua solicitação. Interessante, eu falava com o Marcelinho que o projeto do Senhor, ele é tão grande, é tão maravilhoso, tão tremendo nas nossas vidas. O livro do profeta Isaías nos fala que, ainda que uma mãe, temos muitas mamães aqui, né? Recentemente comemoramos aqui o Dia das Mães, né? Mas ainda que uma mãe que tem o grande amor, se compararmos em termos de amor terreno, talvez seja a maior expressão de amor é de uma mãe pelo filho. Mas ainda que uma mãe se esqueça do teu filho, o Senhor Jesus, o nosso Deus, Ele não esquecerá da sua petição, Ele não esquecerá do teu clamor. A palavra também nos fala que as mãos do Senhor não estão encolhidas acerca do teu povo. Então, meus irmãos, queria deixar essa mensagem: creiamos, busquemos na presença do Senhor, porque o Senhor tem uma grande promessa para realizar no nosso meio e precisamos de uma simples atitude, de realmente colocar os nossos corações diante do altar. E para mim, meus irmãos, eu tenho entrado nesse templo e tenho chorado, mas chorado não consigo me conter, muitas vezes. Porque desde o dia, pastor Maurício, que eu entrei naquela porta pela primeira vez, para a honra e glória do Senhor, o Senhor tem me concedido visões de que esse altar, ele está cheio de brasas, de um fogo incandescente, queimando 24 horas por dia. Louvado seja o nome do Senhor. Interessante que, às vezes, assentado, eu vejo o anjo subindo e descendo dos céus, louvado seja o Senhor, trazendo essa brasa e colocando aqui. Meus irmãos, então, a importância, tenhamos fé. Esse lugar é um lugar santo. O nosso Deus é um Deus que pode todas as coisas. Coloque o teu problema diante do Senhor, coloque a tua causa diante do Senhor, porque Ele é Rei dos Reis, Ele é poderoso e certamente a tua vida vai ser transformada. Louvado seja o nome do Senhor. Deus nos abençoe, irmãos. A felicidade do meu coração é tremenda de estar aqui. Espero que brevemente, como o pastor Vanderlei nos falou, ele esteja de volta e para dividir esses momentos maravilhosos aqui junto com os irmãos. Um grande abraço a todos, Deus nos abençoe. Amém. Fernando, Deus